existir estudos da vida cotidiana e a aplicação, né, de algum desses métodos na aplicação para solucionar determinadas demandas relacionadas ao ser humano, né, e principalmente ligadas à sobrevivência humana. Agora, em que momento, por exemplo, no aspecto da antropologia, né, do desenvolvimento, né, que o homem começou a incluir o animal doméstico, por exemplo, a adestrar animais selvagens e a utilizar eles para carregar pedra, para mover as pedras, carregar mercadoria de uma cidade para outra, né? Ou seja, na engenharia, quando começaram a descobrir meios de carregar grandes pesos, pedras grandes para movimentar, né? Por exemplo, em que momento o homem começou a descobrir que era possível fazer roupa com a pele dos animais? Em que momento o homem descobriu que poderia plantar algodão e do algodão aprendeu a tecer um blusão, roupa, né? Em que momento o homem descobriu que o barro dava para fazer panela, jarro, utensílio doméstico, que na verdade é a cerâmica? Em que momento o homem descobriu que dava para fundir o ferro? E que do ferro daria para fazer espada, armas bélicas? Isso tudo foi invenção, foram descobertas que o homem foi fazendo, né, no decorrer da sua existência. Vejam bem, existiu, né, na Idade Neolítica, numa região sudoeste do Iraque, né, foi lá há 3.000 anos antes de Cristo, que surgiram as primeiras cidades. Foi lá que existiu a primeira civilização devidamente organizada, né? E nessa época o Egito existia e dependia quase que exclusivamente do rio Nilo, né? Os egípcios estavam interessados, ansiosos por fazer, né, novas descobertas. Queriam ser suficientes, né? Eles não eram bobos, eles acreditavam nos seus deuses, né, mas queriam proteger seu estilo de vida, queriam garantir a agricultura e a sobrevivência. Por isso, né, eles estavam interessados em quê? Em aumentar e descobrir outras formas de irrigação do rio Nilo, né, para aumentar o poder da colheita, e com isso o imperador ter poder político, né, para poder dar alimento em época de escassez ao povo. Isso aumentava. Então, se ele tinha um estoque grande lá de trigo, numa época de seca, ele ia lá e dava para o povo que não tinha. O povo comia, se alimentava, fazia o pão e tal, e o prestígio político aumentava, porque ele dava, né? Como, por exemplo, a invenção, né, da hierografia, né? Hieróglifos, né? Eram sacerdotes, pessoas que ficavam escrevendo, estudando, mas eram dentro dos palácios, né? Ou seja, essas pessoas dotadas de conhecimento do povo egípcio, na civilização egípcia, não podiam se misturar com o povo comum. E era muito, era cuidado para que não houvesse também a interferência de outras etnias, de outras raças. Teria que ter a raça egípcia, né? Então vocês podem perceber, né, no 4.000 anos antes de Cristo, né, existiu o quê? Instabilidade, estabilidade e a mudança de várias dinastias imperiais. Imperadores caíram, outros subiram, houve revolução, houve mudanças políticas, econômicas, durante todo esse processo aí, né?
Ou seja, naquela época os faraós no Egito, né, eram o quê? Déspotas e autoritários. Toda pessoa que discordasse das decisões deles, né, porque assim eles tinham que eles, por exemplo, Amon era o Deus, né, era um Deus, e eles eram o representante do Deus Sol. Eles eram criaturas especiais, divinas, que vieram para governar o povo do Egito. Eles. Então, quem ousaria, né, questionar, né, as decisões que eles tomavam? Porque não existia, é o mesmo tema da infalibilidade do Papa. Mesma coisa. Né? Não existe erro nas decisões, né, de um déspota, de um faraó. Né? Então, o que eles faziam? O discurso dos faraós, os seus súditos, era de quê? Que eles prometiam uma vida de felicidade, né, de justiça e igualdade. Né? E tudo isso está escrito há 3.500 anos antes de Cristo, já existia isso. E isso está escrito onde? Nos papiros. Há 3.500 anos antes de Cristo já existia toda essa civilização, né, que eles descobriram que através dessas folhas das árvores, que era uma árvore chamada cíperos, que era muito comum à beira do rio Nilo, aonde eles faziam os papiros. Foi ali a invenção, né, vamos supor assim, da primeira escrita do primeiro livro. E a gente começa a ver, está lá para quem quiser ver, né, o que nos chama a atenção, por exemplo, como os egípcios construíram a primeira pirâmide, Quéops. Né? Existem 2 milhões de pedras de calcário lá. Como é que é? Eles eram engenheiros ou não? Como é que puderam construir com tamanha precisão, com cálculos corretos e erguer aquela gigantesca estrutura? De que maneira? Então, existia ou não existia naquela época já uma engenharia altamente sofisticada, há 3.500 anos de Cristo? Engenheiros com cálculos, todo, matemática, para construir uma pirâmide. Já existia ciência aí. Então a ciência não é novidade de agora. Então a ciência não nasceu há 80, 90 anos. Não. Ela já surgiu lá. Ela já estava lá. Ou seja, então, além disso, olhem só, como é que você vai manter uma força operária de mão de obra, mais de 100.000 pessoas trabalhando com um faraó, de graça, que só recebia a alimentação deles era alho, rabanete e cebola. E vocês sabiam por quê? Que essas 100.000 pessoas que carregavam as pedras para construir a ostentação, né, da pirâmide de Quéops, é a ostentação do faraó que ele determinava e tinha que fazer. A pergunta é: por que alho, rabanete e cebola? Porque também eles descobriram que o alho, a rabanete e a cebola tem substâncias químicas que combatem a cólera, o tifo e a disenteria. Há 3.500 anos antes de Cristo. Então, queira ou não queira, nós temos que admitir que mesmo há 3.500 anos atrás já existia princípios de matemática, princípios, cálculos, né, construtores, engenheiros que eram capazes de erguer aquele edifício numa estrutura sólida de engenharia. Aí vem uns dizer não, aí tem uns que dizem não, os egípcios não tinham capacidade para isso, foram deuses de outros planetas que vieram e construíram.
Tem um livro chamado Eram Deuses Astronautas. Eu tenho esse livro. Ah, não! Os egípcios tinham capacidade, sim, tecnologia, matemática, cálculo, estudo, construtores, né? Eles tinham qualidade prática, né? Ou seja, qual era a diferença dos egípcios e dos gregos? Os gregos adoravam filosofar e os egípcios adoravam realizar, fazer, né? Enquanto os romanos adoravam o quê? Conquistar novas terras e mostrar o poderio militar. Cada civilização tem uma marca, né? O Egito construir, os gregos filosofar, pensar, e Roma antiga invadir, domínio e poderio militar. São as civilizações. São as civilizações que nos antecederam. Então, por exemplo, os egípcios conseguiram, né, vamos dizer assim, esta capacidade de transportar milhões de pedras de calcário, né, com cálculos precisos, com meios de transporte, com a administração de um exército de escravos, né, porque eles trabalhavam ali para erguer aquelas estruturas. Eram mais de 100 mil homens, né? Bom, como eu falei para vocês, na alimentação eles incluíam, né, uma dieta alimentar para combater o tifo, a disenteria, porque eles sabiam se essas doenças, se esse vírus, se a bactéria matava e disseminar, e aí não tinha mão de obra para erguer as pedras de calcário, né? Então era necessário colocar na dieta alimentar deles rabanete, cebola e alho, né? Que hoje já a ciência admite que são excelentes antibióticos natural para matar bactérias. Naquela época já sabiam. Então a gente começa a ver como que isso pôde ter acontecido. Como é que naquela época, né, eles já conheciam essa medicina natural de tipo aí de verduras que matavam essas bactérias. E que na verdade funcionava porque esse tifo, essas doenças, elas não apareciam, não tinha. Eles se preveniam. Por quê? Porque na minha avaliação, na minha maneira de pensar, eles conheciam um método através do estudo dessas hortaliças para combater essas doenças. Quer dizer, essas plantas alimentícias, eles utilizavam na dieta alimentar para acabar com essas doenças. Então, queira ou não queira, eu pergunto para vocês, os egípcios conheciam ou não conheciam a ciência? Claro que conheciam. Como é que os egípcios conseguiam erguer Quéops? Através da matemática. Matemática é uma ciência. Estátuas, né? Eles conheciam o princípio da mecânica, né? Conseguiram sistematizar um conjunto de conhecimento científico e uma teoria para os engenheiros, construtores, pudessem seguir passo a passo para construir a pirâmide. Então a ciência, ela estava ali e estava presente. Podemos encerrar aqui por hoje. Obrigado.